A palavra é sua, senador Jorge Viana. Agradeço, senhora presidente. Queria cumprimentar a todos, senadores, senadoras aqui do plenário, todos que nos visitam, também cumprimentar a todos que nos acompanham pela TV e Rádio Senado. Eu venho à tribuna, senhora presidente, para falar da decisão da mesa diretora do Senado tomada ontem. Vi que o que deliberamos na mesa diretora foi trazido ao plenário pelo presidente Renan e que recebeu manifestação de líderes de vários partidos e senadores e senadoras cumprimentando a mesa diretora do Senado pela iniciativa. E quero aqui repercutir, reproduzir, porque acho que ainda, talvez, setores importantes não tomaram conhecimento da importante deliberação da mesa diretora do Senado Federal tomada ontem. Elas vêm no sentido de prestar contas para a sociedade e melhorar a atividade parlamentar aqui no Senado Federal. Vou procurar, de maneira sucinta, reproduzir aqui as medidas adotadas. A primeira delas diz respeito às sessões de debates temáticos no Senado Federal. Vários senadores se manifestam pedindo que o Senado volte a criar mecanismo onde se permita o debate sobre temas nacionais. O Senado é a instituição mais antiga do nosso país. O Senado foi criado em 1826. Já se vão 187 anos da criação do Senado. O Senado, na época do Império, tinha debate. O Senado, em alguns bons momentos da República, também teve debate. Hoje, desculpa, senador Luiz, mas hoje, com as regras que nós mesmos estabelecemos, os regimentos da Casa são da década de 70. Eu posso dizer, sem medo de errar, que são raras as oportunidades que temos aqui um debate. Essa semana mesmo, o senador Aécio Neves, como é da sua atuação ativa, veio aqui fazer um contraponto com uma atividade desenvolvida pelo meu partido, o PT, que celebrou, que festejou, que segue celebrando e festejando os 10 anos da coalizão de partidos lideradas pelo PT, que mudaram a história do Brasil. O senador Aloísio fez um posicionamento, cobrou, o senador Aécio cobrou, o nosso líder, o Wellington Dias, veio e colocou um contraponto, mas tudo isso engessado dentro de regimentos que não permite que o debate possa fluir. E na reunião da mesa diretora ontem, nós decidimos trazer para apreciação do plenário, e vamos aprovar no plenário, não tenho dúvida, que a partir de agora o Senado vai criar mecanismos que vão estimular, permitir, facilitar o debate de grandes temas nacionais. Esse é o primeiro ponto. Já já volto a ele. O outro, nós precisamos promover mudanças, a sociedade nos cobra, nos acompanha pela TV Senado, pela Rádio Senado, que é um mecanismo hoje que dá transparência para a atividade parlamentar, que faz com que haja uma possibilidade da sociedade participar da vida parlamentar, porque todos nós trabalhamos com um mecanismo das novas mídias, onde a sociedade se manifesta, ela opina, ela ajuda, inclusive, no debate. E essa outra medida é a reforma do regimento do Senado. Mudar o regimento. Propor, o presidente Renan vai fazer contato com o presidente da Câmara. Ele assumiu esse compromisso ontem aqui, para que se possa fazer uma atualização
tanto do regimento do Senado como do regimento comum. Senador João Duval, o que muito se reclama nas comissões, veja o senador Aloysio, todos, nós estamos sempre engessados nesses regimentos. E tem uma proposta já em fase final, crie-se uma comissão, mas o mais importante é que a gente possa trazer esses regimentos para o século XXI, para os tempos de hoje, para o tempo da transmissão ao vivo da sessão do Senado, para o tempo em que a sociedade não fica à margem, ela que está no centro, debatendo, participando. O mundo é outro, o Brasil é outro, a sociedade brasileira, felizmente, já é outra. E penso que é uma medida que vem em boa hora. E uma outra medida que eu espero ainda tenha uma repercussão ainda maior, talvez os profissionais dedicados da imprensa ainda não tenham dado ou entendido a dimensão que essa outra medida traz para o fortalecimento do Senado como instituição fiscalizadora. E mais ainda, se nós nos colocarmos praticando essa outra proposta aprovada na mesa diretora, não é só o Senado que cresce. Não tenho dúvida que nós vamos ter mais eficiência nas agências reguladoras. Nós fazemos sabatina aqui, agências que começaram a ser criadas no governo do presidente Fernando Henrique, seguiram sendo criadas, um instrumento moderno, importante. E o Senado faz a sabatina daqueles que são indicados a ocupar cargo de direção nessas agências. E depois, esses profissionais sabatinados assumem suas funções e o Senado segue a sua vida normal. Tem uma mudança, tem uma proposta concreta adotada pela mesa diretora. Vejam só, senhoras e senhores senadores, todos que me acompanham. O presidente do Banco Central vem aqui a cada 6 meses prestar contas sobre a vida, a atividade econômica do país, sobre as atribuições do Banco Central. Ele também é sabatinado. Os dirigentes de agência, não. O Senado, a partir de agora, estabelece que, pelo menos uma vez por ano, todos aqueles que ocupam cargos e funções de direção nas agências vão ter que vir aqui prestar conta aos senadores, às senadoras, à opinião pública sobre o seu trabalho. Criamos um mecanismo onde teremos, no mínimo, 3 comissões nessa sabatina, nessa prestação de conta. A comissão específica, onde houve a sabatina dos indicados para aquela determinada agência, e mais a CCJ e a CAI, a Comissão de Constituição e Justiça, e que trata de regulamentação, do amparo legal, e da CAI, Comissão de Assuntos Econômicos. Porque tem uma repercussão econômica a atividade das agências. E tem uma repercussão jurídica a atividade das agências. E mais a comissão específica. Vejam só, o Senado começando a desenvolver a sua atividade. Eu vejo senadores da base do governo e da oposição sempre questionando algumas agências, o que estão fazendo, por que não adotaram determinadas medidas, só que agora vai virar uma rotina. Todo ano os dirigentes das agências vão vir aqui debater, discutir, prestar contas com o Senado, que é a Casa da Federação, e com a sociedade sobre suas atividades. Uma outra decisão tomada pela mesa diretora que merece o destaque. Já ficou acertado, e obviamente que está tendo o aval dos líderes, e ontem aqui ocorreram manifestações, que no próximo dia 19 de março vamos iniciar um processo definitivo de apreciação e votação sobre o Fundo de Participação dos Estados. Isso é discutir, é debater a federação, é debater a Constituição, que estabelece que nós temos que ter políticas que diminuam as desigualdades regionais no nosso país. Há mais de 2 anos, houve uma decisão do Supremo, estabelecendo um prazo que, em 2 anos no máximo, o Senado Federal deveria ter novas regras para a distribuição
do Fundo de Participação dos Estados. Ora, porque não estava sendo atendida preceito constitucional de ter um dinamismo nessa distribuição de recursos. Dinamismo que garanta que se tenha uma distribuição, os repasses sejam feitos no sentido de diminuir desigualdades, mas quando um Estado alcançar um determinado nível econômico, ele tem que ter diminuído a sua participação para que outros que ainda estão mais defasados possam tê-la. E o nosso relator, Walter Pinheiro, que está construindo uma proposta na busca do entendimento, certamente vai ter muito trabalho, já no dia 19 de março. O presidente Renan estabeleceu fazer dia 19 de março, nós decidimos, em função de que no dia 13 teremos uma reunião de todos os governadores com o presidente da Câmara e do Senado e, logo, então, em seguida, uma semana depois, nós vamos estar aqui votando, decidindo, deliberando. E mais ainda, com a ideia de fazer os debates temáticos aqui no Senado, a ideia é que o primeiro tema nacional que vamos trazer para debate seja esse, debater a federação, debater a regulamentação de matéria, a aprovação e a discussão e a aprovação de matérias que melhor estabeleça a relação entre os entes federados. A ideia é inaugurar a sessão de debates temáticos com o tema da federação. Como o Senado é a Casa da Federação, entendo que não tem ideia melhor para iniciarmos. E aí tem um outro aspecto importante, que é regulamentar o inciso 15 do artigo 52 da Constituição, que confere ao Senado a atribuição de avaliar periodicamente o funcionamento do sistema tributário nacional. Senador Aloysio, Vossa Excelência que ajudou a fazer a Constituição, Vossa Excelência sabe e cita sempre, tem muitas matérias que estão na Constituição dependendo de regulamentação. E na mesa diretora ontem foi estabelecido que nós vamos tentar priorizar, regulamentar a Constituição de 88. Um dos aspectos é esse, no artigo 52 da Constituição, que é o sistema tributário nacional, que nós temos aí em vista. Então, com satisfação que eu ouço a parte de Vossa Excelência. Meu caro amigo, senador Jorge Viana, Vossa Excelência aborda temas relevantíssimos, entre eles essa necessidade do Senado realmente exercer as prerrogativas que a Constituição lhe confere. Uma das mais relevantes é essa que Vossa Excelência acaba de mencionar, a avaliação periódica do sistema tributário nacional em todos os seus componentes. Houve já tentativas na legislatura passada e nessa legislativa de levarmos adiante essa tarefa. Na legislatura passada, uma subcomissão encabeçada pelos senadores Dornelles e Tasso Gereissati, chegou a trabalhar e trabalhou bem durante 2 anos e produziu um documento muito interessante e que deveria servir de subsídio para qualquer debate sobre reforma tributária no país, porque trata não apenas da distribuição dos recursos, dos recursos tributários recolhidos pelos entes federativos, como também da estrutura dos tributos brasileiros, o seu caráter de classe, digamos assim. Nesta legislatura, na Comissão de Assuntos Econômicos, eu propus, e por minha iniciativa foi criada uma subcomissão para avaliação do sistema tributário, exatamente para exercer esta competência, que havia sido compromisso meu de campanha eleitoral, desta campanha eleitoral. Coloquei esse tema no debate público na campanha em São Paulo. Infelizmente, não houve grande eco. Essa que é a realidade dos fatos. Essa subcomissão se reuniu penosamente, com pouco quórum, como toda boa ideia, no início todos correm e querem participar, mas depois a exigência de um trabalho constante e metódico e também a pletora de comissões, a agenda absolutamente irracional a que o nosso trabalho está submetido, acabou esvaziando a subcomissão. De modo que eu penso que a assunção pela mesa diretora do Senado dessa tarefa, o prestígio que a mesa diretora do Senado poderá conferir a esta iniciativa,
né? Eu penso que e faz renovar as minhas esperanças de que nós possamos ter, ainda nessa sessão legislativa, dentro do regimento interno do nosso Senado, os dispositivos que nos levem a participar e a trabalhar com método, com consequência sobre esse tema tão importante. Muito obrigado. Eu que agradeço e fico lisonjeado com a parte de Vossa Excelência, que tem uma história na construção da Constituição e luta pela sua efetiva implementação. E sem regulamentarmos não só esse artigo, mas diversos dispositivos constitucionais, nós não vamos ter como implementar na plenitude a nossa própria Constituição. Então, eu queria aqui, senhora presidenta, chegando ao final da minha fala, relembrar que estou aqui tornando ainda o mais público possível a deliberação da mesa diretora de ontem, no sentido de melhorar a atividade parlamentar, fazer com que o Senado comece a se reencontrar com a agenda nacional, possa iniciar um processo de valorização dessa casa, dos seus servidores, dos parlamentares, mas isso só vai vir se nós começarmos a cumprir com as nossas tarefas. Eu falo sempre que, se nós não trouxermos para a agenda da Câmara e do Senado a reforma política, nós não vamos estar dando passos que promovam mudanças, pelo menos no sentido de trazer de volta o respeito, o prestígio perdido pela atividade política, o que é lamentável. A atividade política é a essência da democracia. E eu espero, como está colocado também no último item da nossa reunião da mesa diretora, a agenda legislativa para o primeiro e segundo semestre será feita, senador Aloysio. Vossa Excelência agora é líder do PSDB. Com a eleição dos presidentes das comissões na semana que vem, e, em seguida, a ideia é a mesa diretora ter uma reunião com os presidentes das comissões para estabelecer uma pauta de que matérias devem entrar, estabelecer urgências para elas, e logo em seguida uma agenda com os líderes partidários para que estabeleçamos aí uma agenda legislativa que atenda os interesses nacionais, que atenda às expectativas da opinião pública, e eu espero sinceramente que